Olá, seja bem-vindo, é uma alegria compartilhar a palavra contigo. E hoje estamos em Zacarias, capítulo de número 1. É uma continuação, porque eu quero falar sobre a primeira visão do profeta Zacarias. Aqui no versículo de número 8, diz assim: Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as morteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Versículo 12. Então o anjo do Senhor respondeu o Senhor dos Exércitos: até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais está indignado? Faz já 70 anos. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. É importante eu trabalhar esse assunto contigo, porque voltando para aquele contexto, eles estão voltando, eles estão retornando para a terra dos pais, estão saindo do cativeiro. Muitos são jovens e alguns são já muito velhos. Então eles se deparam com uma terra devastada, cidade destruída, templo destruído, muros destruídos. Então naquele momento, o coração deles vai desfalecendo. Na verdade, pode ser que geograficamente eles estão em Jerusalém, mas o coração na Babilônia, na Pérsia. E agora Deus vai usar o profeta para consolá-los, orientar e dar direção. Por causa disso, aqui tem 8 visões no livro de Zacarias. E nesta primeira visão, você vê que os anjos do Senhor, Zacarias está vendo os anjos. Esses anjos, eu estou resumindo, em seus cavalos, eles estão percorrendo toda a terra. Ou seja, estão vendo os seus limites. E percebeu que a terra agora está repousada, está tranquila. Até porque no reinado do rei Dário, o rei da Pérsia, houve paz sobre toda a terra. Então ele está mantendo o controle, entre aspas, de paz. Quer dizer que esse período de paz que eles têm, eles podem reconstruir. Então Deus, usando o profeta, está animando, está fortalecendo esses irmãos para a peleja e o trabalho que está diante deles. Interessante que aqui vem promessas. Até quando o Senhor vai durar o cativeiro? Porque já se passaram 70 anos. E aí ele responde: respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. Lembra que os livros anteriores que nós estudamos era arrependa-te, converta-te. Agora não, palavras boas e consoladoras. Agora não é mais época de esmagar, mas agora é tempo de levantar. Era isso que Deus estava fazendo. Um novo tempo para esse grupo de pessoas, para este povo. No versículo de número 14 diz assim: portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Gente, presta atenção. Deus está falando: olha, eu estou retornando para Jerusalém. Ou seja, aqui neste lugar, aqui nesta terra, eu me faço presente. Eu estou aqui neste lugar para protegê-los e para defendê-los. Glória a Deus, aleluia. E ele está dizendo: a minha casa será edificada. Ou seja, essa cidade vai ser levantada. E para terminar no versículo 17, clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião e ainda acolherá Jerusalém. Olha só, a minha cidade vai transbordar de bens. A aplicação que eu faço nesse texto
muitas vezes passamos por provas, passamos por lutas, e às vezes é um tempo muito estendido. Você fala assim: até quando, Deus, eu vou ficar nesta prova, vivendo esta situação? E você, olhando ao seu redor, você só vê destruição. Você vê uma cidade destruída, um templo que está caído, um muro derribado. Lembra que eu falei que a cidade pode representar sonhos e projetos destruídos? Você olha para o templo, fala de fé, fala da sua comunhão com Deus, está derribado. E você olha para os muros, que fala da sua proteção, a proteção da sua casa, da sua família, da sua fé, estão destruídos. E você olha e fala assim: não tem mais jeito, não tem como fazer nada aqui neste lugar. E muitas vezes o coração vai se desfalecendo, vai se derretendo como cera. E o Senhor está dizendo: não, filho meu, eu estou no meio de vós, eu estou neste lugar, eu estou assistindo vocês. Porque o primeiro pensamento que vem é: Deus me abandonou, ou então Ele não olha para o meu sofrimento. Sim, pode ter certeza que os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele contempla os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão sobre você e Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Por isso não podemos perder a esperança. Por isso temos que permanecer em Deus, porque não temos uma noção, uma visão aberta do que está acontecendo no mundo espiritual. Aqui Deus abriu a visão de Zacarias para ver o mover no mundo espiritual. Enquanto eu falo contigo, enquanto você ouve esta mensagem, existe um mover no mundo espiritual a favor da tua vida, a favor da tua casa. E aqui então, era necessário eles entenderem essa palavra e começar o trabalho de reconstrução. E Deus está falando assim: eu vou abençoá-los com misericórdia, eu vou prosperá-los. Então você precisa continuar. Você precisa trabalhar a restauração da sua casa. Você precisa trabalhar a restauração desta cidade, que é sonhos e projetos, que é o templo, que é o muro. Ele não vai te entregar pronto. Em texto nenhum você vai encontrar assim: e aí então eles creram e de repente os anjos vieram e ergueram o templo. Então eles começaram a crer e a orar, e a cidade, como num passo de mágica, ela foi levantada. E eles fecharam os olhos, abriram os olhos novamente e os muros já estavam prontos. Infelizmente, muitas pessoas, quando se encontram numa situação muito difícil e desesperadora, elas travam. E quando elas travam: ah, pastor, não adianta mais eu orar, não adianta buscar, eu não estou vendo nada acontecendo. Meu irmão, olhe pelos olhos da fé. Olhe, contemple aquilo que Deus está fazendo nas regiões espirituais. Mas saiba de uma coisa: você é responsável. Você tem que tomar uma atitude, assim como eles tomaram uma atitude de reconstruir, porque eles tinham a palavra de Deus. Em cima dessa palavra de Deus eles estão se movendo. E você já tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. Amém? Aonde você colocar a planta dos seus pés será a terra santa. Deus te fez por cabeça e não cauda. Deus, você vai ter para emprestar e não tomará emprestado. E tudo o que fizer será bem sucedido. Amém? Então guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.